E se a humanidade fosse hoje julgada baseada exclusivamente na pior versão de si mesma que já existiu no passado? Quem restaria em pé para pedir clemência? Bom dia! O meu nome é João Lucas e este é o nosso Café com Filosofia. Todas as sextas-feiras às 6 horas da manhã para abrilhantar e fortalecer o seu final de semana. Essa é a inquietante porta de entrada para se compreender o que a sociedade contemporânea tem chamado de cultura do cancelamento. Não se trata apenas de uma briga na internet ou uma trading top momentânea nos feeds de notícia. O cancelamento é, antes de tudo, um fenômeno de ordem moral e social que reconfigura a forma de como os indivíduos se relacionam, se punem e percebem-se na esfera pública. Para além do óbvio, o cancelamento pode ser definido como uma forma de boicote coletivo, organizado especialmente nas redes digitais, que visa a retirada de apoio, seja social, econômico ou político, de uma figura pública ou privada, em resposta a uma ofensa, a um discurso de ódio ou a uma opinião considerada inaceitável por um grupo. Contudo, ao olhar para um tema com a lente da filosofia, vamos perceber que estamos diante de uma nova dinâmica de exercício de poder e de justiça. Um dos primeiros pilares para entendermos esse fenômeno, devemos nos remeter ao filósofo inglês John Stuart Mill e o seu clássico Sobre a Liberdade. Mill alertava no século XIX sobre a tirania da maioria. Ele não temia apenas o Estado opressor, mas a própria sociedade, que ao impor seus costumes e opiniões como únicas verdades, sufocava a individualidade e a divergência. Na cultura do cancelamento contemporânea, a maioria não age necessariamente através de leis, mas através de pressão social esmagadora. Quando a multidão digital determina o que é aceitável falar ou pensar, cria-se um ambiente onde a dissidência não é apenas debatida, mas é extirpada. Aqui entra o conceito do sociólogo polonês Zygmunt Bauman sobre a modernidade líquida. Bauman observou que as relações, os compromissos, os sujeitos na sociedade atual se tornaram fluidos e descartáveis. No contexto do cancelamento, a solidez do diálogo, que pressupõe escuta, tempo e reparação, dá lugar a uma liquidez imediata. As pessoas, assim como os objetos de consumo, podem ser descartadas rapidamente assim que apresentam um defeito. Não se busca mais consertar o erro ou educar o sujeito. O que se busca muitas vezes é a eliminação rápida do produto defeituoso. Mas como isso opera no cotidiano? Pensemos em exemplos claros. Imagine um ator famoso, construtor de uma carreira de décadas, que teve um tweet infeliz resgatado de 10 anos atrás. Naquele tempo, aquela piada não gerou consequências, mas a moralidade atual evoluiu e com razão. No entanto, em vez de se perguntar se aquele indivíduo mudou, se ele aprendeu novos valores na última década, a cultura do cancelamento atua como uma máquina do tempo de forma punitiva. Ele não é visto como alguém que foi ignorante, mas como alguém que é eternamente aquele erro. E o resultado? O resultado é a perda de contratos, afastamento de projetos e linchamento virtual que serve de exemplo. Um outro exemplo do cotidiano, podemos citar um chefe de uma empresa que é filmado sendo rude com um garçom. O vídeo viraliza. Em minutos, a empresa é bombardeada com pedidos de demissão dele. A intenção pode ser nobre, cobrar respeito e civilidade. Mas o mecanismo é a execução pública sem o devido processo. Não há espaço para o banho de água fria, para a conversa, para a desculpa sincera e o perdão. A sentença é aplicada instantaneamente. Ele é um monstro e monstros não merecem lugares nesta sociedade.
Isso nos leva ao pensamento de Michel Foucault e às suas reflexões sobre o poder disciplinar e a vigilância. O filósofo francês analisou como as sociedades modernas evoluíram da punição física espetacular para a punição moral e psicológica. Hoje, não precisamos da prisão física para punir alguém. O isolamento social, a destruição de reputação digital funcionam como a guilhotina moderna. E mais interessante, segundo a ótica de Foucault, é que essa vigilância é internalizada, através do que ele chamou de panóptico, onde todos podem ver e serem vistos. Os indivíduos passam a autocensurar seus pensamentos e palavras, não porque concordam com a moral imposta, mas pelo medo paralisante de serem os próximos. É nesse cenário que encontraremos o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Ele vai adicionar uma camada crucial ao discutir a sociedade da transparência e a vigilância digital. Para Han, a transparência total exigida nas redes sociais elimina a nuance e o mistério que são necessários para uma existência humana. Sem a capacidade de esquecer, sem o direito ao erro e ao segredo, o indivíduo fica exposto, nu e vulnerável. A cultura do cancelamento, portanto, seria uma manifestação dessa violência narcísica, onde a multidão busca limpar a mancha no outro para afirmar a própria pureza moral. É um sacrifício simbólico, a queima do herege para purificar a comunidade. O perigo filosófico central aqui é a perda da capacidade de reconhecer a complexidade humana. Ao cancelar, reduz-se o ser humano a um único ato ou fala. Negamos a capacidade de transformação. Para a filósofa existencialista Simone de Beauvoir, o homem não é nada além do que ele faz de si mesmo, o que implica que ele está sempre em devir, sempre em construção. Se congelarmos alguém em seu erro, nós matamos essa possibilidade de vir a ser. O debate, portanto, não é sobre a impunidade. É claro que discursos de ódio, crime e condutas abusivas devem ser repudiados e enfrentados. A crítica filosófica recai sobre o método e a intensidade da punição social. Mas atenção, há uma diferença abissal entre ser chamado à responsabilidade e ser cancelado. A responsabilidade pressupõe um diálogo, uma tentativa de reparação e, eventualmente, a reintegração. O cancelamento muitas vezes visa o apagamento total. Agora, é preciso olharmos para o outro lado da moeda. O cancelamento também surge ironicamente da falência das instituições tradicionais. Quando o sistema jurídico é lento, quando as empresas protegem abusadores em nome do lucro e quando os meios de comunicação tradicionais ignoram demandas de minoria. Agora, cuidado. É preciso olhar para o outro lado da moeda. O cancelamento também surge ironicamente da falência das instituições tradicionais. Quando o sistema jurídico é lento, quando as empresas protegem abusadores em nome do lucro e quando os meios de comunicação tradicionais ignoram demandas de minorias, a massa se apodera das ferramentas digitais para fazer justiça com as próprias mãos. É um grito de quem não se sente ouvido. O problema é que a justiça da multidão é volátil, não tem juiz e, frequentemente, não tem misericórdia. E é aqui que o texto deixa de ser sobre eles e passa a ser sobre você. Pare um momento e olhe para a tela do seu celular ou do seu computador. Pense na sua própria história. Lembre-se daquele comentário que você fez em um momento de raiva, daquela piada de mau gosto que contou anos atrás em uma festa, daquela opinião que você tinha sobre um tema complexo antes de estudar a fundo e perceber que estava errado. Você é a mesma pessoa que errou ontem? Você está imerso numa cultura. O dedo que se prepara para digitar uma crítica severa no Twitter, no Instagram ou qualquer outra rede social,
ou o botão de compartilhar que espalha a vergonha alheia é alimentado pela mesma. A cultura do cancelamento nos transforma todos em juízes e simultaneamente em réus potenciais. Ela nos obriga a caminhar em um campo minado onde a autenticidade é sacrificada em nome da segurança. A pergunta que resta ecoando no silêncio que se segue a essa análise não é se você tem direito de julgar, mas se você tem a sabedoria de perdoar e principalmente se você tem a coragem de permitir errar, evoluir e continuar existindo em um mundo que parece não querer mais nada sobre a imperfeição humana. Pense nisso e eu fico por aqui. Eu espero vocês na nossa próxima sexta-feira com o nosso Café com Filosofia.